porque você começa a perceber o que está te levando a encontrar o mesmo tipo de pessoa e acabar sempre com o mesmo tipo de lamento. Nesse vídeo eu quero explorar com vocês alguns aspectos sobre o autoconhecimento, que é a base do canal, é o que eu quero fomentar com o canal, trazer a ideia do quanto é importante a gente pensar e o quanto é mais importante ainda a gente se conhecer. Autoconhecimento é um dos temas centrais na minha vida, me acompanha desde muito novo, e na minha trajetória eu descobri o quanto ele é determinante para a gente perceber e lidar com todos os nossos problemas. E falando dos problemas, eu não vou levar vocês até o final do vídeo para falar qual é a raiz de toda essa confusão que você tem na sua vida. E a raiz de todos os seus problemas é você, meu querido. Aí você pode falar, mais uma pessoa para dizer que eu sou o culpado de todos os meus problemas. Mas aí que tá o detalhe sobre o que eu tô querendo dizer. Não é sobre culpa, não é sobre quem é a culpa, mas é sobre quem é responsável. Mas eu vou entrar nesse aspecto da responsabilidade mais na frente do vídeo. Agora, já ciente de qual é a raiz de todos os problemas que você vem enfrentando, todos esses desafios pelos quais você passa, eu vou conseguir ir explorando esse tema junto com vocês e deixando mais claro essa ideia. Porque não é simplesmente você por ser você, mas você consegue perceber o quanto você é esse fator determinante através de várias coisas que a gente passa na vida. Uma delas, por exemplo, é o ambiente. O ambiente é uma forma muito nítida da gente perceber como a gente é um fator muito determinante em como a gente se sente sobre as coisas. Por exemplo, um trabalho. Você que trabalha ou até que estuda, você pode ter encontrado na escola, faculdade ou no trabalho duas pessoas diferentes com duas perspectivas totalmente diferentes sobre aquele mesmo ambiente. Um trabalho, por exemplo, ele tem lá seu computador, a mesa, as mesmas pessoas que frequentam ele no mesmo dia, a mesma rotina. Uma pessoa pode chegar no trabalho sorrindo, alegre e feliz de estar ali, compartilhando aquele momento com aquele grupo de pessoas, e quando vê, a hora já passou, o dia já acabou. E também você pode encontrar outra pessoa que chega no trabalho e já chega olhando no relógio, não vê a hora de acabar aquele dia e o dia não passa de jeito nenhum. Tudo é horrível, tudo é um saco. As pessoas que estão na sala incomodam ela. Cada coisa que o chefe fala é um estorvo. A mente da pessoa não consegue ficar em paz com aquele ambiente. Ela só se encontra num estado melhor de humor quando ela sai do trabalho. É quando finalmente e passa aquele incômodo todo. Agora, uma questão. Como o mesmo ambiente pode gerar duas sensações totalmente opostas? As pessoas são o que determinam como o ambiente pode gerar essa sensação. Porque o trabalho, uma escola, ou até uma festa, um show, ele só é o que ele é. Ele tem as características que ele tem. E o que determina se aquilo te incomoda ou te agrada, se você se sente confortável ou desconfortável, é o que você tem dentro de você. O que cada ser humano tem dentro de si é o que diz como ele vai se relacionar com o que ele encontra fora dele. Agora vamos um pouco mais fundo nessa ideia. Isso me lembra até um amigo próximo que eu tenho, que ele vivia sempre falando, porque eu só encontro mulher maluca, todas as mulheres são malucas, mulher é um bicho maluco. E conversando com ele sobre esse lamento dele, que tem até um tanto de sem vergonhice, porque no fundo ele entende o causador dessa situação. Pode ser que ele não entenda claramente, mas eu sei que ele entende o que está acontecendo ali de alguma forma. Eu falei com ele, mano, mas esse teu ponto não bate. Alguma coisa não encaixa aí. Porque, olha só, eu encontrei várias mulheres durante a minha vida e durante a minha jornada. E eu não encontrei nenhuma mulher maluca. Como pode você encontrar todas as mulheres malucas da face da Terra e eu não encontrar nenhuma? E essa pergunta já foi o suficiente para nós dois percebermos o que não estava encaixando muito bem nessa história. Isso me leva a uma outra pergunta que eu tenho, só que agora para você. O que tem de comum entre todos os seus problemas? Todas as situações que você passa, que te angustiam, que te incomodam, o que ela tem em comum entre todas elas? Eu vou te dar um tempo para pensar. Na verdade nem precisa, é só parar o vídeo
E o que tem em comum entre todas essas situações que você passa é você. Você é o ponto da equação que se repete em cada problema que você tem. E por mais que a gente tenha essa tendência involuntária quase de buscar onde é que está o problema, quem é o culpado, a verdade é que é só uma forma que a gente tem de aliviar a pressão da gente e colocar ela em outro lugar. Colocar essa dívida em outra conta para a gente se sentir mais confortável com a gente mesmo. E conforto não é o que vai levar à solução do que você está passando. É só uma forma de você empurrar para baixo do tapete. E aqui eu trago o ponto sobre a responsabilidade que eu havia dito no início. Porque se você está concentrado em encontrar alguém para culpar, alguém para condenar, você provavelmente vai achar. Não vai ser muito difícil de você achar. Só que no final das contas, você não resolveu a situação. Você achou alguém para fazer de réu, mas a situação continua a mesma. A situação continua ali e muitas das vezes ela continua a se repetir. E é esse o ponto onde a responsabilidade faz a diferença. Porque apesar de você não ser o culpado dos seus problemas, na verdade nem importa quem é o culpado. O ponto é, se você toma a responsabilidade do seu problema para si, você se coloca no papel da pessoa que é capaz de fazer algo para resolver. E você realmente é a pessoa que é capaz de fazer algo para resolver. Você já deve ter experimentado na vida o quanto que deixar a responsabilidade para uma situação que é sua, para outra pessoa cuidar, geralmente não traz o resultado que você quer. Porque a outra pessoa não é responsável pelo que você está passando. E por isso que assumir a responsabilidade sobre os problemas que você às vezes nem é culpado, te aproxima muito mais da solução que você quer e do verdadeiro alívio que você procura, do que se preocupar com quem é o culpado. Nesse quesito de relacionamento, por exemplo, o autoconhecimento cria um efeito enorme, porque a nossa relação com nossos pais é um fator determinante em como a gente ama e o que a gente busca amar. E quando você para refletir sobre qual é a história que você tem com seus pais, como foi que se desenvolveu esse teu conhecimento sobre o teu primeiro contato com o amor e essa tua forma de amar, você começa a identificar o que te leva a procurar o mesmo tipo de pessoa recorrentemente. O que te faz sempre evitar um tipo de pessoa e sempre buscar um outro tipo específico de pessoa. E começa a ficar claro na tua cabeça as suas tendências, que são algo natural, todos nós temos tendência. Você conhece as suas tendências? Quando você conhece as suas tendências, isso te dá uma vantagem indescritível, porque você começa a perceber o que está te levando a encontrar o mesmo tipo de pessoa e acabar sempre com o mesmo tipo de lamento. Então você consegue ver de longe o problema virando na esquina e que você está indo na direção dele, e você consegue evitar e entrar numa rua antes, ao invés de seguir naquela direção que você acabava sempre seguindo de forma intuitiva. Porque é a forma que você sabe fazer. E a partir do ponto que você começa a se conhecer, você começa a buscar outra forma de abordar a situação que te permite encontrar novos resultados para aquela mesma situação. Uma das coisas sobre o autoconhecimento que tem me feito pensar muito ultimamente foi perceber o quanto as pessoas, sem perceber, têm valorizado muito o autoconhecimento nos últimos anos. Só que elas só não se tocam. Você provavelmente já ouviu alguém falar: todos nós precisamos de terapia. Eu precisava estar na terapia, todo mundo precisa de terapia, a gente está tudo fodido da cabeça, a gente tinha que estar fazendo terapia, porque todo mundo tinha que estar fazendo isso. Não é incomum você encontrar esse tipo de frase hoje em dia. Alguns anos atrás, quando eu era mais novo, eu lembro de até carregar a ideia de que fazer terapia e ir ao psicólogo era coisa de maluco. E era uma concepção bem comum entre as pessoas, era o senso comum sobre a terapia. Só que ultimamente, esse jogo virou com muita força, a um ponto de você não ser difícil você encontrar esse tipo de afirmação, inclusive entre pessoas mais velhas. Por que será que a gente encontrou esse valor tão grande na terapia? Eu vejo que o advento da psicanálise com Freud, e também de outros psicólogos daquele momento que ele estava, fez uma diferença enorme em como a gente percebe a psicologia hoje em dia, porque ele, junto com seus contemporâneos, trouxe a ideia da escuta. O que antigamente o tratamento para as pessoas com doenças mentais era basicamente tratamento de choque, lobotomia,
banho gelado, banho quente, e tinha essa característica de tortura quase, começou a ter uma característica diferente, porque através da escuta ele conseguia encontrar o que afligia as pessoas, e inclusive encontrar algumas soluções para alguns casos. E conforme isso foi se ampliando ao longo dos anos, as pessoas foram tendo acesso à terapia e foram descobrindo os benefícios delas. E o que tem na terapia que traz tanto benefício que as pessoas chegam no ponto de falar o que dizem hoje em dia? O que o psicólogo faz? Ele basicamente faz um processo de autoconhecimento guiado. Te escutando, ele te ajuda a se escutar. Ele não te diz o que fazer, ele não te fala qual decisão você tem que tomar, ele não diz qual caminho você tem que seguir, ele não te indica nada. Ele basicamente senta, te escuta e te faz perguntas que te permite vasculhar mais o seu interior e encontrar coisas que você não encontrava antes. É um processo de autoconhecimento. E as pessoas, sem perceber, têm ficado encantado por passar a se conhecer mais, entender o que tem dentro delas e descoberto o alívio que é quando você se conhece, a diferença que você tem na sua vida quando você se conhece. E a terapia não é a única forma de você trilhar um caminho de autoconhecimento. Eu sei disso pela minha própria experiência, pois eu nunca tive acesso à terapia, nunca foi uma possibilidade para mim, mas eu sozinho, com a minha curiosidade sobre o que eu tinha dentro de mim, comecei a me perguntar algumas coisas. Por que eu agia de certa forma quando alguém era agressivo comigo? Por que eu me comportava de forma diferente quando eu passava por outro tipo de situação? E aos poucos eu fui descobrindo o que tinha dentro de mim. Fui descobrindo por que meu comportamento era de uma forma, por que eu tinha pensamentos recorrentes sobre outras coisas. Isso foi me ajudando a me entender e desvendar o que tinha dentro de mim. E o processo vai ficando cada vez mais interessante, porque quanto mais você vai descobrindo de você, mais você quer descobrir sobre você. Você é um jogo de quebra-cabeças que foi ganhando peças ao longo da vida e essas peças foram cada vez mais se embolando. Por que não organizar essas peças e descobrir qual é a imagem que você vai encontrar? Te vejo no próximo vídeo.